E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Marcos Penido, que é secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. Vamos falar então sobre a situação da pasta durante a pandemia. Secretário, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui conversando com vocês e com os amigos da Gazeta. Bom, todas as ações do governo agora são muito focadas na questão da pandemia. Agora a infraestrutura também entra nessa área. A questão de água, tem uma preocupação com saneamento, as pessoas estão consumindo mais. Eu queria uma avaliação sua em relação a essa situação, se os projetos continuam em andamento, outras prioridades, a gente tem a questão do Rio Pinheiros, outras iniciativas, e o que mudou em termos de gestão? Bom, tem um foco muito grande, obviamente, na questão da pandemia, na questão dos cuidados e das precauções necessárias. Mas no setor da infraestrutura, as obras não paralisaram, elas continuam em andamento. Todas as nossas ações do Rio Pinheiros continuam em execução, obviamente com os cuidados, com as precauções necessárias, principalmente quando se tem o contato com as pessoas na entrada das casas. Então, as obras de maior porte estão sendo intensificadas e aquelas ligações diretas nas residências ficaram para um segundo momento. Porém, as obras continuam e todos os projetos continuam sendo executados. Há uma questão muito importante na questão da infraestrutura, que é a garantia do abastecimento de água, de gás e de energia, que são fundamentais, tal qual o alimento, para garantir a subsistência das famílias. E o governo do estado de São Paulo, junto às concessionárias, fez com que fosse garantido o abastecimento, não houvesse corte de fornecimento desses insumos e, no caso da água, que se tivesse a isenção da tarifa social e favela, e no gás a garantia do fornecimento, inclusive redução do valor da molécula a partir de 31 de maio. Agora, houve aceleração de algumas instalações em áreas que eram mais precárias, que nem toda a cidade, por exemplo, de São Paulo, nem todo o estado tem a garantia de abastecimento de água. Houve alguma obra a mais que foi feita nesse período? Especificamente no município de São Paulo, nas comunidades, naqueles locais onde havia menor pressão, foi feito um trabalho de distribuição de caixas d'água às famílias para que pudesse, durante o momento em que tivesse maior pressão, garantir o abastecimento e que essa água durasse o dia inteiro para os serviços de higiene. Foram distribuídas mais de 4.500 caixas d'água pela Sabesp e também toda uma verificação da pressão, de manobra, de garantia, para que não faltasse água a nenhum setor do estado, bem como também um trabalho junto às demais concessionárias, serviços autônomos e autarquias dos municípios na garantia do abastecimento para toda a população. Agora, secretário, nós tivemos no mês passado um nível muito baixo de chuvas, né? Uma quantidade muito baixa, e o nível dos reservatórios diminuiu. Tem algum risco por aí? O que compensou o mês passado foi que tivemos uma estação de chuvas que foi boa. Nós saímos da estação de chuvas com os nossos reservatórios, principalmente da região metropolitana, em índices que há muito tempo não tínhamos, o que nos garante uma certa tranquilidade, uma certa segurança. Agora, essa segurança de maneira nenhuma faz com que a população deixe de ter o cuidado no consumo, que não haja o desperdício, que a água seja utilizada para os serviços essenciais e que não haja desperdício. Bom, e a pasta, agora a Secretaria está com a Operação Corta-Fogo, exatamente com esse período de estiagem, que tem problemas todos os anos, né? É verdade, nós saímos da questão da época das chuvas, com os problemas das enchentes, e viemos para a estiagem com o problema dos incêndios. Estamos agora na fase vermelha da Operação Corta-Fogo, uma fase de maior atenção, porque para evitar os incêndios, então a gente faz todo um trabalho de prevenção junto ao Corpo de Bombeiros, junto à população, de como combater o fogo e também uma mobilização tanto de novos equipamentos, novos insumos, para que se possa fazer corretamente esse combate. O ano passado, o governo do estado de São Paulo trouxe 152 novas viaturas para a Polícia Ambiental para que possamos intensificar e melhorar o trabalho na Operação Corta-Fogo. Porque a estiagem pega várias regiões do estado, sempre tem esse problema, inclusive por práticas de queimada que pode não ser criminosa, que é a utilização aí na área rural. Agora, em outro sentido, vamos falar de meio ambiente, né? Não apenas infraestrutura, nós estamos na Semana do Meio Ambiente. São Paulo fez um trabalho aí do programa Nascentes, né, para recuperação
das nascentes como um todo continua, prossegue? O programa Nascentes comemora nessa semana 5 anos de existência, com uma meta de 20 mil hectares de regeneração. Essa meta foi cumprida, nós temos um pouquinho a mais, ou seja, conseguiu se regenerar no estado de São Paulo 28 mil campos de futebol em termos de área. Esse programa continua, será lançado agora a segunda etapa dele e contamos não só com o apoio dos voluntários para essa regeneração, como também a aplicação de conversão de multas para que possamos fazer a recuperação das nascentes e a regeneração da nossa vegetação aonde necessário. Agora, secretário, nós estamos na Semana do Meio Ambiente. O meio ambiente tem sido motivo de polêmica aqui no Brasil, né? Nós tivemos as declarações de Ricardo Salles de passar uma boiada em termos de flexibilização, alteração de regras daquela reunião ministerial, e hoje o ministro revogou o ato que permitia cancelar as infrações ambientais e regularizar invasões da Mata Atlântica, que é uma medida que poderia estimular mais ainda as invasões. Como é que a senhora avalia a situação do país hoje em termos de meio ambiente? Bom, eu avalio primeiro essa mudança na legislação como um prêmio na Semana do Meio Ambiente para que possamos cuidar da nossa Mata Atlântica. No governo do Estado de São Paulo, a Mata Atlântica sempre foi prioridade e a lei especial da Mata Atlântica, ela é praticada, tanto na fiscalização quanto no controle. O meio ambiente, para nós, ele é fundamental, tanto que São Paulo tem um Conselho de Políticas Públicas de Meio Ambiente, em que o nosso governador participa de todas as reuniões e todas as ações com relações ao meio ambiente são discutidas com especialistas e aplicadas de uma maneira consciente e sempre para o bem-estar da população. O senhor não vê, então, essa divergência, essa discussão que se coloca, que é preciso flexibilizar determinadas regras para que se possa ter avanço econômico? Veja bem, eu não concordo com isso. O avanço econômico ele pode existir e existe o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento tem que conviver com o meio ambiente. Se nós pensarmos bem, a infraestrutura, a hora que nós fazemos o tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, nós estamos cuidando dos rios, nós estamos cuidando do meio ambiente. Quando nós fazemos desenvolvimentos, estudos e pesquisas na mudança da matriz energética, também estamos trabalhando para o meio ambiente com a menor emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, é plenamente factível o desenvolvimento e o meio ambiente caminharem de maneira conjunta. Essa história que precisava desmatar, que precisava desbravar para crescer, já passou o tempo. Agora, secretário Penido, nós tivemos a pandemia que provocou esse isolamento social em todo o mundo, redução muito forte de atividade. Do ponto de vista do meio ambiente, isso foi positivo, né? Claro que foi uma situação horrorosa, que ninguém queria viver isso, o mundo não precisava passar por esse teste absurdo, mas do meio ambiente até agradece, né? Foi triste que precisássemos ter uma pandemia para ver o quanto somos agressivos com o meio ambiente. Hoje nós olhamos o ar, nós olhamos o céu, ele está muito mais limpo, está muito melhor de respirar. Por quê? Está sendo emitido menos gás carbônico, está sendo emitido, consumindo muito menos combustível fóssil. Isso melhora demais a qualidade do ar. Os rios estão melhores, porque está se jogando menos lixo, está se agredindo menos os rios. Tem locais que não tinham peixes há muitos anos, os peixes estão voltando. Então precisamos passar por um momento tão triste, tão doloroso, perder tantas vidas para ver o quanto somos agressivos e fazemos mal ao meio ambiente. Vamos agora nessa retomada que voltaremos à vida normal, se Deus quiser, e rápido. Vamos também atentar para que não voltemos a esse estágio de reclamar da questão da poluição do ar ou dos nossos rios sujos. Vamos ser conscientes que dá para conviver bem. Só que a economia retornam as indústrias, retornam os carros, as ruas com a mesma intensidade, se a gente conseguir voltar, e a gente torce para poder voltar a uma situação de normalidade, mas muita coisa tem que mudar para se garantir uma preservação muito maior e a melhoria do meio ambiente, né? Sem dúvida. A questão da mudança climática é um tema que tem que ser debatido, tem que ser aplicado e a utilização de outros meios de geração de energia é fundamental para que possamos mudar a matriz de transporte. No transporte existe a questão de investirmos na questão de energia elétrica e São Paulo tem o privilégio por ter o setor sucroalcooleiro muito desenvolvido e nas usinas de álcool
com o bagaço, com a vinhaça, dá para se produzir muito biomassa e gás metano, que substitui o combustível, o etanol ou o diesel, com um ganho fantástico na questão da qualidade de emissões. E São Paulo tem problema sério com a produção, por exemplo, de etanol. Foi um problema sério durante muito tempo, né? Sem dúvida. Isso aí é um trabalho que agora precisamos estar de forma conjunta, no volume de etanol necessário, estimulando o setor agrícola e também usando a tecnologia para que possamos melhorar ainda mais a produtividade das nossas usinas de álcool, o que vai gerar não só um benefício para o meio ambiente, mas também geração de emprego e renda. Rapidamente, secretário, que estamos encerrando, há recursos para todos os projetos que estavam em andamento com os gastos referentes à pandemia? Sem dúvida. Na nossa pasta, sim, os recursos para o nosso Rio Pinheiros já estão separados e os nossos projetos, eles têm condições de serem dado continuidade, pensando com um pouquinho de freio, com um pouquinho mais de racionalização, sem dúvida iremos conseguir executar todos os nossos projetos. Eu conversei aqui com o secretário Marcos Penido, secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente. Secretário, muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Com vocês.